Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos formou na sua luz, pagou um alto preço, e o seu nome é Jesus. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte. Olá, boa noite! Estamos cá outra vez juntos para termos um tempo muito especial em que os nossos corações estão unidos para louvarmos a Deus e para estudarmos um pouco da Sua Palavra. Queremos trazer uma meditação que seja de encorajamento e que seja também uma meditação de introspeção que nos ajuda a avaliarmos a nós próprios e estabelecermos caminhos de mudança naquilo que pudermos mudar, porque podemos sempre mudar, podemos sempre crescer e este é o objetivo. Ao longo destes meses em que temos estado ausentes fisicamente, presencialmente das nossas instalações, temos trazido uma palavra, temos tido a colaboração do nosso grupo de louvor que através de uma, duas ou três pessoas de cada vez vão fazendo o seu melhor para nos ajudarem também aqui a estarmos unidos no louvor com aquelas músicas, aqueles coros, trazendo à memória aqueles momentos que nós passamos juntos quando estamos nas nossas instalações. As boas notícias é que brevemente, no próximo domingo, já estaremos juntos fisicamente, alguns de nós pelo menos, uma vez que não é possível ainda podermos estar com toda a gente por diversas razões, principalmente porque existe uma recomendação para que as pessoas do grupo de risco se abstenham das reuniões presenciais, também porque o nosso espaço não permite um grande ajuntamento de pessoas e por isso nós vamos fazer várias celebrações, mas todos aqueles que puderem estar por marcação, por reserva de lugar, serão muito bem-vindos. Mas os que não puderem estar presencialmente, estaremos aqui juntos porque continuaremos online, então continuaremos juntos neste espaço virtual que também é o nosso espaço, também é uma casa nossa, ainda que não seja uma casa com quatro paredes, é pelo menos um sítio onde nós nos podemos encontrar e onde nos podemos saudar e onde podemos encorajar-nos mutuamente e juntos crescermos em Deus. Então, neste momento nós vamos ficar com uma participação do nosso grupo Louvor e nós vamos também com esta participação abrir os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vozes e em nossas casas vamos louvar a Deus, vamos trazer-lhe tributo de glória, de honra, de gratidão, porque a gratidão é a primeira razão pela qual nós louvamos a Deus, porque Ele é digno do nosso louvor, porque nós temos imensos motivos para dizer obrigado, Jesus. Salvos pela graça, cheios do seu amor. Olá a todos, desejo que estejam todos bem e agora vamos juntos louvar a Deus. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo.
este nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão belo este nome é, incomparável até. Oh, quão belo este nome é, seu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, seu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, seu nome, Jesus. A morte vencida e o véu tu rasgaste, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável e invencível, hoje e para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, seu nome, Jesus. A morte vencida e o véu tu rasgaste, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável e invencível, hoje e para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Poderoso este nome é, incomparável até. Poderoso este nome é, seu nome, Jesus. Poderoso este nome é, 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 seu nome, Jesus. A morte vencida, o pecado vencido. Jesus é a ressurreição e a vida, e quem nele crê viverá. Amém.
vale a pena. Este é o tema da nossa meditação de hoje. Luta pelo que vale a pena. Porque há tantas formas de desperdiçar a nossa força, há tantas formas de desperdiçar a nossa energia, porque há tantas formas de nos perdermos no caminho, há tantas formas de lutarmos, de nos cansarmos e chegarmos ao fim com a desilusão e a constatação de que não valeu a pena, de que afinal estivemos a investir, estivemos a gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, as nossas forças, o nosso investimento de relação, de amor, e não valeu a pena. Então, é da sabedoria esta recomendação: luta pelo que vale a pena, porque se não vale a pena, então não lutes. Então, a pergunta de partida para a nossa meditação é esta: como estás a usar a tua força? Como estás a usar a tua força? E vem-me à mente a ilustração de um rio, do fluir de um rio. A sua força está na concentração das suas águas, está no poder das suas águas. Se estas águas se dispersarem em demasiados riachos, em demasiadas correntes, acabam por perder a força e deixam de ter influência e de cumprir o destino. Perdem a sua força, ficam por aí. Não disperses as tuas águas, não desvies a tua corrente, dá vida. Porque disse Jesus que do teu ventre sairão rios de água viva. Então estes rios têm um propósito, estes rios têm uma missão. Como estás a usar os teus recursos? Como estás a usar a tua força? Paulo disse a Timóteo: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual tu foste chamado e faz a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Procura uma luta que vale a pena e coloca aí toda a tua energia, todo o teu empenho. Luta o bom combate da fé. Essa é uma luta que vale a pena, um bom combate. Uma luta que vale a pena é uma luta boa, é uma luta que promete resultados. Em 1 Timóteo 6,12 é que nós encontramos estas palavras de Paulo. Combate o bom combate da fé. Um conselho para Timóteo: não te disperses em falatórios, não te disperses em contendas, não te disperses em críticas destrutivas, não te disperses com palavras de desânimo, não te disperses com avaliações que te mandam abaixo, não te disperses, não te desfoques com desafios que se afastam do teu propósito. Não te disperses. Concentra-te e combate o bom combate da fé. Alguém que quer ganhar uma luta é alguém que concentra as suas forças, que concentra as suas energias nessa luta. Há no Antigo Testamento um livro de sabedoria. É um livro de provérbios, escrito na sua maior parte pelo rei Salomão, e este livro aporta muitos conselhos, muitas indicações relativamente à forma de viver uma vida com sabedoria, fazer escolhas sábias, e Salomão exorta em muitos dos seus provérbios exatamente a não desperdiçar a energia da vida, a saber aproveitar a vida, saber aproveitar a vida com foco, a saber geri-la de uma forma rentável e correta. Por exemplo, no capítulo 5, que é um capítulo de sabedoria, ele fala acerca de relacionamentos, fala acerca de gerir a vida de forma a que nos relacionamentos estes sejam construtivos, e utiliza a figura de uma mulher de um relacionamento com uma mulher, mas que é um relacionamento sem compromisso, um relacionamento com uma mulher de ocasião, um relacionamento sem ligação de vida.
E ele diz que esta mulher, ele exorta os seus filhos a que não se liguem a esta mulher. Diz, nem sequer passes pela casa dela, porque as suas palavras podem ser doces como o mel. A tentação é assim, aparece como alguma coisa extraordinariamente boa e satisfatória. Apela a todos os sentidos da realização. Mas depois, no fim, o seu resultado é amargo, dizia Salomão. Então ele diz, por exemplo, entre os versículos 7 e 17 do capítulo 5. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela, dessa tal mulher, sem compromisso, mulher da ocasião, seja o teu caminho. Não te chegues à porta da sua casa, para que não dês a outrem a tua honra, e não te entregues a cruéis os teus anos de vida, para que não farte a estranhos o teu esforço e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. E no fim venhas a gemer ao consumir-se da tua carne e do teu corpo. E não digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei e em quase todo o mal. Bebe a água da tua fonte e das correntes do teu corpo. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. É uma exortação que Salomão faz exatamente à forma como se gere os teus recursos interiores, à forma como se gere aquilo que é a tua vida, aquilo que são os teus propósitos, aquilo que é a tua energia de vida. Como geres os teus recursos, em que lutas te empenhas. Se não é uma luta que vale a pena, não vale a pena lutar. Estou a recordar-me do exemplo de um homem que assenta perfeitamente nestes provérbios de Salomão, neste recado de Salomão aos seus filhos. Era um homem forte que vendeu a sua força. Provavelmente alguns saberão de quem eu estou a falar. Se souberem, podem partilhar aí no chat. Estou a falar da história de Sansão, sim senhor. Sansão era um homem escolhido para ser um libertador. O povo estava debaixo da opressão de um povo inimigo e ele foi escolhido para ser um libertador. Era um homem dotado de uma força extraordinária. Não havia ninguém como ele. Ele era único, de facto. E tinha todas as capacidades. Reparem, ele tinha todos os recursos. Tinha todo o propósito. Tinha a chamada, a unção, o caminho, a estratégia, tinha a sabedoria, o conhecimento pelo menos, de trazer vitória ao seu povo. Mas sobretudo tinha força. A força era a marca da sua vida. Era um homem poderoso. No entanto, Sansão tinha também um coração. Até os homens fortes têm coração. E sabem, o coração é o centro das nossas emoções. Não estou a falar do coração físico, mas do coração, enfim, figurativo. O centro das nossas emoções. E pode ser um tesouro fantástico ou pode ser um centro de decisões erradas, se estiver cheio de desejos incumpridos, que são como cavalos que puxam a toda a força velozmente e nos atiram para caminhos onde não queríamos estar, onde não deveríamos estar, onde não desejaríamos estar, mas que fomos levados pelo ímpeto dessa força do coração. Aconteceu assim com Sansão. Ele era um homem forte, muito forte, mas apaixonou-se por uma mulher. E esta mulher que ele conheceu e por quem se apaixonou não era uma mulher fiel. Era uma mulher do povo inimigo que estava a ser utilizada pelo inimigo. Parece que faz sentido, não é? Estava a ser utilizada como espia pelo inimigo para perceber de onde vinha a sua força.
Esta história tem-se repetido imensas vezes na história. Não apenas na história política das nações, mas também e dos povos, mas também na história de vida de muita gente. Tantas vezes as tentações parecem tão deliciosas, tão encantadoras e afinal são apenas leitos de morte. Aconteceu que com Sansão, ele se apaixonou por Dalila, esta mulher, e ela foi-lhe falando e foi-lhe pedindo o segredo da sua força. E foi-lhe dizendo, se tu me amasses, tu irias contar-me o segredo da tua força. E ele, por 3 vezes, lhe fez um teste e disse, olha, o segredo da minha força é que se me atassem com vinhos frescos, iriam conseguir vencer-me. E ela atou-o com vinhos frescos e vieram os inimigos e não conseguiram vencer porque ele, com a força que tinha, conseguiu quebrar os vinhos. Depois ela ficou muito aborrecida com ele e disse-lhe, mas isso é porque tu não me amas de verdade, porque se tu me amasses, contavas-me o segredo da tua força. E ele disse, mas se fosse com umas cordas, 7 cordas, então... E finalmente ela atou com as cordas, vieram os inimigos. Isto parece estranho, uma história estúpida, porque 3 tentativas, ela das 3 vezes te chama aos inimigos e à 4ª vez, portanto, na 3ª vez eram as tranças, 7 tranças que estariam cravadas e finalmente ela diz-lhe, olha, tu ainda não me contaste o segredo da tua força, como é que tu queres ter uma aliança comigo se tu não me contas os teus segredos? E ele disse-lhe o seu segredo. Ele disse, se me raparem o cabelo eu perco a minha força, porque a força está no cabelo. E quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus, subam mais esta vez porque agora ele contou-me todo o seu segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata com a qual ela tinha vendido a força dele. Fazendo-o dormir no seu colo, afagando, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo e a sua força o deixou. Esta história encontra-se em Juízes, capítulo 16, 18 e 19. Onde é que tu gastas a tua força? Sansão tinha uma força extraordinária e perdeu a sua força porque a vendeu, porque se deixou levar pelos caminhos enganosos do coração. Onde é que tu gastas a tua força? Onde está a levar-te esse teu ímpeto de alcançar, esse teu ímpeto de ganhar alguma coisa, esse teu ímpeto de obter aquilo que tu queres, aquilo que eventualmente te dá prazer, aquilo que eventualmente te preenche de alguma maneira? Onde é que tu estás a gastar a tua energia, a tua força? Qual é a tua luta? Também estou a lembrar-me de um outro lado, de uma outra história. Havia uma mulher, e hoje parece que estamos a falar de muitas mulheres. Esta era uma mulher que teve um ato de adoração extraordinário. O coração dela estava apaixonado, ou seja, ela queria conhecer o Mestre, Jesus, de uma forma mais profunda, conhecer a sua mensagem. Além daquilo que ela já conhecia e sabia, da liberdade que ele trazia, da salvação que ele trazia à sua vida e à sua casa. Ela, num gesto de gratidão, foi ter à casa onde ele se encontrava a jantar com um grupo de pessoas que o tinham convidado, e ela foi àquela casa e derramou um frasco de perfume sobre os pés de Jesus. Agora, convém lembrar que este perfume era alguma coisa especial. Não era simplesmente um frasco de qualquer perfume, de uma grande marca. Não. Era uma coisa muito especial. Uma coisa guardada para um momento único da vida de uma mulher. Era daquele tempo, da vida de uma mulher daquele tempo.
era um frasco de perfume que custava muito, muito dinheiro. Portanto, era uma coisa que ela guardava com muito significado. Era algo que tinha significado. Não era simplesmente um bem, era um significado. E esse significado foi o que ela derramou sobre os pés de Jesus. Não foi apenas um bem, não foi apenas um material, não foi apenas um perfume, por muito caro que fosse. Foi o significado daquele perfume. Foi um gesto de entrega e de adoração. Onde derramas o teu perfume? Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que é que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por muito mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este Evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E lemos de Marcos 14, 5 a 9. Os que viram este desperdício e vimos que custava muito, muito dinheiro, era algo de muito valor, não compreenderam o significado. E por isso eles diziam que podia ter outra utilidade. E sabem, quando não compreendemos o significado das coisas, não conhecemos a sua verdadeira utilidade. E é por isso que um coração de adorador acontece quando realmente se dá significado à relação com Cristo. Caso contrário, não é possível ter um coração de adorador. Maria era o nome desta mulher. Ela teve uma relação com Cristo. Ela tinha uma relação com Cristo. Ela sabia quem era Cristo. E por causa disso, ela tinha um gesto de adoração. Onde derramas o teu perfume? Estamos a falar de relacionamentos. Falámos de um relacionamento em que Salomão dizia aos seus filhos como deveriam gerir as forças da sua vida de forma saudável. Vimos Sansão que desperdiçou a sua força vendendo-a em troca de um amor. E vimos uma mulher que, por amor, derrama o significado mais importante da sua vida sobre os pés de Jesus. Vida com significado, oferta com significado, adoração com significado. Onde está o significado da tua vida? Onde derramas o teu perfume? O tempo que nós vivemos é um tempo urgente. Nós, neste momento, precisamos de tomar decisões na vida. Estamos numa fase em que alguma coisa acabou da forma como era e outra coisa vai começar de outra forma diferente, uma forma que não sabemos o que será. Por isso, é importante não perder tempo e perceber onde gastamos as nossas energias, onde estão os nossos rios a fluir. Será que estão parados e estagnados? Ou será que eles vão para algum lado? É mesmo minha convicção profunda que nós estamos num momento decisivo na vida. Um momento decisivo na vida individual e na vida coletiva, em que nós precisamos de tomar decisões de qualidade que revertem processos parecidos com os de Sansão, em que nós estivemos a perder as nossas forças e as nossas energias e a gastar onde não deveríamos gastar, para agora podermos recanalizar da forma como Maria fez, com significado, ressignificar as nossas energias e as nossas lutas. É bom não perder tempo. Jesus disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. João 12, 35, 36 foi o texto que nós acabámos de ler. Então é importante remir o tempo, entender
o tempo e não perder tempo. É importante perceber que nós temos luz e precisamos andar na luz. Não é a altura de andar a fingir. Não é a altura de pretender ser, mas não ser. Não é a altura de desinvestir. É a altura de investir, mas de investir em propósito, investir com significado. É a altura de passar atos religiosos. Já não dá. Não dá para ser um ato religioso apenas. Atos religiosos, atos caridosos. Estou-me a lembrar, por exemplo, aquelas pessoas que viram o unguento, o perfume a ser derramado sobre os pés de Jesus, ficaram muito incomodadas com o valor daquele unguento e disseram: olha, isto foi um desperdício, porque isto podia ser vendido para dar aos pobres. E Jesus disse: vocês têm sempre os pobres convosco. Sabem, a mim não têm sempre. E é tão importante nós percebermos onde está o significado das coisas. Jesus disse: vocês podem sempre fazer bem aos pobres. Sempre podem fazer bem aos pobres. É um ato bom fazer bem aos pobres. É um ato grandioso adorar Jesus e fazer bem aos pobres. Mas não pode ser um ato religioso, nem o adorar Jesus, nem o fazer bem aos pobres. Não pode ser um ato simplesmente de caridade. Não pode ser um ato de interesse pessoal. Não pode ser um ato de realização pessoal. Para além do sofrimento, de sentimentos injustos ou de sentimentos justos, para além do desprezo, para além da ignorância, ou para além da valorização, ou porque nos ignoram, ou porque nós queremos ser valorizados, ou porque nós nos achamos muito sábios, ou muito conhecedores de alguma coisa à direita e à esquerda, para além de tudo aquilo que é visível, para além de tudo aquilo que é tangível, para além de tudo aquilo que é aparente. Despindo tudo isso, ficas apenas tu na tua essência e no significado que encontras na tua vida, com Cristo ou sem Cristo, porque não vale a pena fingir, porque perdes a tua força, perdes a tua energia ou encontras a tua força e a tua energia. Onde é que está a tua força e de que forma a estás a usar? Estás a desperdiçar em lutas inglórias com sentimentos que te diminuem, que te desvaziam? Estás a desperdiçar a tua força, a tua energia a pensar nas coisas que te disseram e que te diminuem? A pensar naquilo que tu gostavas de ser e que não és? Não consegues ser ou que não percebes que és? Estás a esvaziar-te com contendas, com guerrinhas, com lutas, com pensamentos depressivos, com pensamentos de incapacidade, de tristeza. Para onde estão a ir os teus rios? Estão a ficar fragmentados ou a ficar fortes? Sabem, é muito interessante quando nós pensamos sobre o valor dos símbolos na vida que nós escolhemos. É muito interessante nós pensarmos que às vezes os símbolos, até mesmo os significados bíblicos, podem ser simplesmente religião e não conduzir a lado nenhum. Olha, falamos, por exemplo, do jejum. A certa altura, os judeus estavam muito aflitos e reclamaram contra Deus e disseram: mas nós jejuamos e não acontece nada. E Deus disse assim através do profeta Isaías: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não será antes este o jejum que eu escolhi,
que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele te dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. E eu acredito que nós estamos a viver exatamente num tempo diferente, um tempo entre o que era e o que será. E é um tempo de decisões, é um tempo de decidir que as nossas decisões, os nossos atos, as nossas devoções não se restringem a símbolos e a significados religiosos. Têm propósito, atingem objetivo, sabemos o que queremos, sabemos para onde vamos, sabemos que não queremos de forma alguma simplesmente repetir cerimoniais como o jejum. Sabemos que de alguma maneira temos de ser simplesmente um rio que flui e que leva o amor. Sabemos que de alguma maneira temos de cumprir propósito e que só lutaremos as lutas que valem a pena. Só lutaremos as lutas que valem a pena e que o manancial de águas, das nossas águas, correrá para atingir propósito. Que não nos perderemos em contendas e em apontar do dedo e em diversas questões de menos importância. Que a nossa vida está focada em alguma coisa que é maior. E então o Senhor te continuará a guiar, continuamente te guiará e fartará a tua alma em lugares áridos, desertos, mas Ele trará abundância mesmo em lugares desertos, abundância mesmo em lugares de fome, abundância mesmo em lugares de necessidade. Ele irá ao encontro da tua necessidade quando tu tiveres este propósito de relação. Este propósito de relação, como nós vimos, não como Salomão, não como Salomão visou os seus filhos, não como Sansão se perdeu com Dalila, não, sim, mas como a mulher que entregou o seu significado mais precioso a Jesus, com significado. E então, de ti procederão aqueles que de ti procederem, edificarão as ruínas antigas. Eu acredito mesmo nisto. Eu vivo na expectativa de ver as ruínas antigas a serem edificadas, de ver fundamentos levantados de geração em geração, de ser reparador de rupturas e restaurador de veredas. Que grande propósito de vida! Que grande propósito de vida! De geração em geração, ver de geração em geração. Eu quero ver, eu sonho ver de geração em geração. Para onde estão os teus rios a fluir? Qual é a luta na qual estás empenhado? Será que é uma luta que vale a pena viver? Será que vale a pena viver a vida que estás a viver? É uma vida com propósito? Vive a tua vida com propósito. Descobre o propósito da tua vida. Semeia a tua vida numa geração que noutra geração fará progredir e avançar o teu propósito de vida. Uma vida com propósito multiplica-se de geração em geração, de geração em geração. Reparador de veredas. Restaurador de ruínas antigas. Este é o propósito.
Qual é o teu? Talvez na tua vida, ao ouvires esta mensagem, estejas a pensar e a sentir-te fragmentado. Talvez estejas a perceber que o teu propósito tem estado mesmo fragmentado, disperso, e que não estás a atingir aquilo para o qual tu foste criado, aquilo que tu sonhas, aquilo que desejas, e sentes um vazio enorme dentro de ti, como se não tivesse significado. O desafio hoje é encontrar significado. Maria entregou a Jesus o significado, aquilo que era de maior significado para ela, mas ela só encontrou significado depois de encontrar Jesus. Talvez seja esta a tua grande necessidade. Mesmo que tu tenhas estado na igreja durante muitos anos, ou mesmo que tu já tenhas ouvido falar de Jesus a tua vida toda, ainda não encontraste significado porque ainda não o conheceste pessoalmente. Talvez este seja o maior desafio da tua vida. E hoje é o tempo. Hoje é o tempo de decidir. E se tu quiseres fazer esta decisão, eu gostaria muito de orar contigo. Então eu vou orar por todas as pessoas que querem de alguma forma encontrar significado na sua vida com Jesus e querem encontrar Jesus e dar significado à sua vida, para escolherem as lutas que vale a pena serem vividas, serem vencidas. Paizinho, agora mesmo eu quero pedir-te por todas estas pessoas que de alguma forma estão a serem desafiadas pelo Teu Espírito Santo dentro delas, a fazerem uma dedicação da sua vida a Ti. Eu oro, Senhor, para que a sua vida tenha um encontro no seu coração, tenha um encontro contigo. Alguma coisa que ultrapassa a sua capacidade de pensar, de raciocinar, e que se chama fé. E agora convido-te a orares assim comigo. Deus, eu entrego-te a minha vida. Eu quero conhecer Jesus. E não apenas de uma forma religiosa ou cultural, mas eu quero conhecer Jesus de uma forma pessoal. Eu entrego-te a minha vida. Em nome de Jesus. Também quero orar por todas as pessoas que, estando em casa, estão doentes ou estão fragilizadas, a sentirem-se sós, de alguma forma vulneráveis. Quero orar por todas estas pessoas que precisam de sentir o calor, o abraço, o amor de Jesus. Então eu vou orar e pedir que, de alguma forma, o Espírito Santo vos ajude a sentir isto, aí mesmo onde se encontra em casa, a sentir o calor, a sentir o amor, o abraço de Jesus. Paizinho, eu oro por todas estas pessoas que eu não vejo, mas que Tu vês, que eu não sei o que se passa nas suas vidas, nas suas casas, com as suas famílias, com os seus filhos, com os seus cônjuges, com as suas finanças, com a sua saúde. Eu não sei, mas Tu sabes. E por isso, Senhor, agora mesmo eu oro para que o Teu Espírito Santo os ajude, faça desaparecer essa nuvem, os ajude a emergir de dentro de uma vida de confusão e os ajude a encontrar propósito e significado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro por cura nos corpos doentes, nas almas doentes, nos espíritos doentes. Em nome de Jesus. Cura em nome de Jesus. Que bom que nós temos o Espírito Santo. Que bom que nós temos Deus do nosso lado. E com Ele do nosso lado, todas as lutas que valem a pena podem ser vencidas, porque Ele está connosco, ao nosso lado. Ele está connosco, Ele já ganhou a vitória para nós. Ele fez-nos mais do que vencedores. Agora só é preciso escolher as lutas certas, aquelas lutas que valem a pena.
Também é um momento de vos falar de duas palavras que temos falado muitas vezes: responsabilidade e generosidade. Responsabilidade tem a ver com o compromisso que as pessoas que de alguma forma estão a fazer parte da comunidade do Centro Cristão Vida Abundante em Moscavide têm uns com os outros de levar esta missão por diante. Então estas pessoas têm cumprido fielmente a sua responsabilidade para com a missão. E também generosidade. Generosidade refere-se ao ato voluntário do coração que gosta de dar, que tem prazer em dar, para semear em bons terrenos, para produzir coisas boas. Então, este é o apelo a todos aqueles que querem ser responsáveis e a todos aqueles que querem ser generosos. Aparecerão aí os meios pelos quais pode contribuir. Deus vos abençoe muito. No domingo estaremos juntos às 10 da manhã, aqui online, às 10 da manhã e às 11h30 da manhã, em 2 diretos, porque nós estaremos a fazer as nossas celebrações presenciais na Rua Gonçalo Braga, em Moscavide, mas é necessário fazer a reserva do lugar, porque temos lugares, lotação limitada por ordem da Direção-Geral de Saúde. Por isso, se não fez a sua reserva, pode fazê-la ainda através dos telefones, verificar se ainda existe lugar. Se não conseguir lugar, então pode ver online. Deus vos abençoe, estaremos juntos no domingo, de qualquer maneira.